Vamos orar isso que está aqui em Filipenses 1:9. Vamos fazer desses versos a nossa oração. Diz assim, e peço isso. Senhor, nós pedimos isso. Amém? Que o vosso amor, ou que o nosso amor, cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Senhor, nós pedimos que isso seja realidade em nós e entre nós. Que o nosso amor por Ti cresça mais e mais. Ó Deus, que possamos realmente provar e aprovar as coisas excelentes. Que possamos também estar sem nenhuma mancha, Senhor, até o dia do Senhor. Pedimos em nome de Jesus, dá-nos esse entendimento, esse conhecimento da Tua pessoa bendita, enquanto meditamos na Tua palavra. Pedimos que Teu Espírito, Senhor, venha realmente nos comunicar, Senhor, as virtudes de Cristo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós falamos bastante do amor de Deus, né? nos hinos. E enquanto cantávamos, eu me lembrei desses versos que estão aqui na 1 de João. 1 de João, capítulo 3. Nós temos sido alvo do amor de Deus, né? Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. E Ele continua nos amando. Não há nenhum problema em relação ao amor de Deus. Ele é perfeito, né? O amor é um atributo de Deus e ele existe em Deus na sua mais excelente e até incompreensível para nós expressão, né? Nós não podemos compreender completamente o amor de Deus. Nós teremos toda uma eternidade com Ele, contemplando Ele, para podermos contemplar e entender este amor. Da parte de Deus não há nenhum problema com seu amor, mas o problema está na nossa parte. Será que nós estamos correspondendo a este amor? Não é mesmo? Estamos correspondendo a esse tão grande e profundo amor, o amor de Deus? Obviamente que o Senhor espera uma resposta ao seu amor. E eu entendo, irmãos, que essa resposta ao amor de Deus da nossa parte é a nossa santificação. Essa é a nossa resposta ao amor de Deus. Esta é a resposta que Ele espera de nós. Amém? Vede, capítulo 3 de 1 João, verso 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Amém? Vede, irmãos, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Nós que éramos inimigos de Deus, nós que éramos filhos da ira,
mas o Pai nos amou e nos concedeu este grande amor de sermos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Então veja, este amor de Deus nos trouxe uma identificação com o próprio Deus, ser seu filho. Então, como filhos de Deus, nós precisamos corresponder a este amor, sendo como Ele é. Por isso que a palavra de Deus nos manda ser santos, porque Ele, nosso Deus, o nosso Pai, é santo. E nós temos a sua natureza, nós, na palavra de Deus, lá em Pedro, que nós fomos de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível semente, pela palavra de Deus. Então, essa obra de santificação, a qual nós devemos nos entregar a ela é uma resposta de gratidão a este grande amor que foi derramado por Deus em nós. Amém? Então, aquele que não se santifica, não ama a Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora. Nós já somos filhos de Deus, agora. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Porque nós estamos nesse processo de santificação, de desenvolvimento da nossa salvação. A salvação de Deus está sendo operada na nossa alma. Esse é o processo de santificação. Mas, irmãos, como nós temos ouvido, nós ouvimos por áudio, não estávamos presencialmente, mas ouvimos falar da esperança. Mas nós sabemos porque é uma esperança firme. Não é como a esperança dos hipócritas que perecerá como a espadana no charco. Não, a nossa esperança é firme. Nós sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Irmãos, então vai ser cumprido o último estágio da nossa salvação. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém? Então, a se cumprir a redenção do nosso corpo, nós receberemos um corpo capaz de viver eternamente na presença dEle. Amém? Porque a carne e o sangue não podem herdar a vida eterna. Mas nós receberemos um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Com este corpo nós poderemos viver eternamente diante da sua face. Aleluia! E agora o verso 3: e qualquer que nele tem esta esperança. Qual que é a esperança que ele está falando aqui? É a esperança de vê-lo, irmãos. É a esperança de vê-lo face a face. É a esperança de vê-lo assim como ele é. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Veja como o assunto está relacionado. Deus nos amou com grande amor, ao ponto de nos fazer seus filhos, e Ele espera que nós correspondamos a este amor, purificando-nos a nós mesmos, como Ele também é puro. Amém? Então, sem esta obra, irmãos, de santificação, ninguém poderá ver ao Senhor. Nós não podemos nos iludir com essa falsa expectativa ou com um padrão reduzido.
nós temos que realmente buscar a santificação e fazer dela, da santificação, a nossa vida, o nosso estilo de vida, o nosso padrão. Veja que ser santos é o propósito de Deus eterno. A santidade é o propósito eterno de Deus para nós. Por isso ela deve ser prioridade nas nossas vidas. Veja aí em Efésios. Verso 21. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao capítulo 4 de Efésios, verso 21. Diz assim: se é o que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, ou do vosso pensamento, para que não sejais mais meninos inconstantes, e vos revistais do novo homem, verso 24, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, é isso que o Senhor nos espera de nós, que nos despojemos do velho homem e nos revistamos do novo homem, esse novo homem que se renova, que é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Então esta é a obra na qual nós devemos nos ocupar toda a nossa vida. Despir-se do velho homem como alguém que abandona uma roupa suja e se vestir do novo homem que é Jesus Cristo. Então a santidade, irmãos, é o propósito de Deus para o seu povo. Sempre foi assim, é o propósito eterno de Deus para o seu povo. É que ele fosse um povo santo. Veja aqui mesmo em Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz assim: que também nos elegeu nele. Algumas pessoas entendem equivocadamente a doutrina da eleição. Que a eleição é um salvo-conduto. Que a pessoa pode fazer o que quiser e que ela está garantida. Eu já ouvi isso inúmeras vezes. Mas nós não vemos que a eleição significa isso. A eleição, segundo Deus, é eleitos para serem conforme uma pessoa. Essa é a eleição. Quem aqui foi eleito para ser como Jesus? Amém? Amém? Amém. Essa é a eleição, segundo a palavra de Deus. Nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Aqui está santidade. Propósito de Deus. Ele nos elegeu não para que nós fôssemos livres da condenação e vivêssemos de qualquer maneira. Não. Ele nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então está aí o propósito da eleição. Se alguém perguntar para você: você é um eleito? Você fala: sim, eu fui eleito para ser como Cristo, para viver diante dele em amor. Foi para isso que eu fui eleito. Então nós temos que andar como eleitos. Amém? Nós precisamos andar como eleitos. Veja aí na sua Bíblia, 1 de Pedro
Melhor, vamos ler a segunda de Pedro, depois nós vamos ler a primeira. Agora a segunda Pedro. Segunda Pedro 1, 10 e 11. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Olha, quem tem que fazer cada vez mais firme? Irmãos, de maneira misteriosa, essa obra de santificação, ela é uma obra de Deus em nós, Ele opera em nós a santificação, mas tem a nossa parte. Eu preciso buscar, desejar e me aplicar a essa obra. Deus não santifica ninguém à revelia. Deus não obriga ninguém a se santificar. Eu devo fazer cada vez mais firme a minha vocação. Nós nascemos com uma santa vocação. Quando fomos gerados de novo pela palavra de Deus, nós fomos gerados com uma vocação, com a vocação celestial. Somos inclinados para as coisas celestiais. Mas eu preciso fazer com que isso cresça na minha vida. A mesma coisa de uma pessoa que tem uma vocação natural para tocar violão, mas nunca lhe foi apresentado um violão. Nunca tocou no violão, nunca pegou na mão. A sua vocação vai ficar ali estéril, vai ficar ali dormente na sua vida e ela nunca vai ser desenvolvida. Então nós devemos fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição. Fazer cada vez mais firme. Responsabilidade nossa. Porque fazendo isto, fazendo cada vez mais firme a nossa vocação e eleição, pela obra de santificação, por se entregar a ela, por se aplicar a ela, nunca jamais tropeçareis. Todos nós podemos tropeçar. Aquele que cuide estar em pé, olhe, que não caia. Então, nós precisamos realmente, para nossa segurança, nos aplicar a essa obra, que assim nunca jamais tropeçaremos. Porque assim, desta forma, se você se aplicar a esta obra, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, olha, você quer ser classificado para o reino pela repescagem? Ou você quer uma entrada ampla? Lembre-se daquela passagem lá em Timóteo. Deus é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Irmão, que texto difícil. Não é mesmo? Um texto muito difícil. Ele é Salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. É que os fiéis, eles estão mais seguros. É que Deus tem mais prazer nos fiéis. Por isso que Ele é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Por isso, irmãos, aqui tomando as palavras do apóstolo, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Nós sabemos dessas coisas, mas é sempre bom nós estarmos revisitando esses textos
para que nós não nos acomodemos, irmãos, naquilo que nós já alcançamos do Senhor. Um crente que diz: não, o que eu já conheço está bom, o que eu já pratico está bom, eu já vou na reunião, eu já frequento, eu já louvo a Deus com meus irmãos. Nós, irmãos, devemos sempre nos considerar eternos devedores ao Senhor. Jamais poderemos dizer: não, eu estou bem, porque isso é um pensamento do religioso. O religioso pensa assim, que ele já cumpriu a sua obrigação, e Deus é devedor a ele, né? Deus deve abençoá-lo, porque ele é justo, né? Foi o que nosso irmão, parte do que nosso irmão pregou no último domingo. E aqui em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Vamos ler o 17, vamos ler um pouco antes, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Verso 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Veja, irmãos, o religioso, ele é um esteta, né? Ele gosta daquilo que é aparente. Então, nós corremos o risco de nós ficarmos acomodados ou satisfeitos com aquela vida santa na aparência, né? Frequentar reuniões, não tem nenhum pecado cabeludo, né? A vida, como se houvesse, né, um ranqueamento de pecados. Todo pecado é ofensa contra o Deus Santo, né? E nos acomodamos assim. A nossa vida, irmãos, deve ser uma vida de busca incessante de vivermos este amor que nós vemos lá em 1 João, capítulo 3. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. É sermos santos quando não tem ninguém olhando, ou quando os irmãos não estão olhando. Veja, irmãos, a maneira como nós tratamos uns aos outros, isso deve ser reflexo do amor de Deus e da santidade que é devida a Ele. Aquele homem que julgou que o seu Senhor demoraria para voltar, começou a se relacionar com os mundanos e a espancar os seus irmãos. Ou seja, tratava bem quem não devia e tratava mal quem ele deveria tratar bem. E tudo isso nasceu de uma falta de expectativa amorosa pela vida do seu Senhor. Se você não tem essa expectativa amorosa, né? Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 4 que há uma coroa de justiça reservada, né? Ele já a tem, né? Ele já está no Senhor, mas não só para ele, mas para todos os que amarem a vinda do Senhor. Então esse amor pelo Senhor, esse amor por sua vinda, deve realmente nos levar a esta obra de santificação e deve abranger toda a nossa vida. As coisas que nós praticamos no oculto devem ser submetidas ao escrutínio desse Deus e já estão sendo observadas por Ele. Toda maneira de viver. Veja,
uma vida santa, ela vai refletir nos filhos em uma obediência alegre. Uma vida santa conjugal vai refletir na maneira em que os cônjuges se tratam. Uma vida santa vai refletir na maneira como você lida com os seus recursos. Toda a nossa maneira de viver vai ser conduzida por esse princípio de santidade. Amém? Toda a nossa maneira de viver. Não é só no que diz respeito ao culto, ao nosso ajuntamento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O Deus Santo, Ele quer refletir a sua santidade no seu povo. Se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Temor de Deus, irmãos. Nós devemos temer a Deus durante o tempo da nossa peregrinação, que é a nossa vida neste mundo. Nós peregrinaremos por este mundo enquanto vivermos aqui. E o temor de Deus deve reger nossos corações, sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Aqui nós vemos a gratidão. A gratidão pela salvação, por aquele amor que nos fez filhos de Deus. Não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Vã maneira de viver, é aquele viver de vaidade, aquele viver vazio. Mas, com que nós fomos resgatados, irmãos? Com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. Aí, o amor novamente. Oh, irmãos, o Senhor nos amou a ponto de manifestar o seu Filho, de fazê-lo conhecido a nós. Amém? Amém? E por Ele, por Jesus Cristo, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Aleluia! A nossa fé e esperança, esta é uma esperança firme, porque o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, o fará vir outra vez para julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Por isso que nós temos essa esperança firme, Cristo. Amém? Porque a ressurreição é um fato. Amém? O túmulo está vazio. Amém? Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e Ele virá. Amém? A Bíblia diz que foi por isso que Jesus morreu e ressuscitou, para ser Senhor. Amém? Ele é o nosso Senhor e o nosso Senhor virá, e nós amamos a sua vinda. Amém? Porque Ele nos resgatou, Ele nos salvou, e a nossa esperança está nisso. Aleluia! Então veja, irmãos, quanto sentido glorioso há na obra de santificação, a qual nós devemos nos entregar. Veja aqui em Hebreus capítulo 12.
Olha que palavra solene que nós temos aqui. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não pense que a tradição vai te salvar. Não pense isso. Não pense que alguém pode ver o Senhor vivendo de qualquer maneira nesse mundo. A palavra é muito clara. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. De maneira positiva, Jesus falou lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Você realmente quer contemplar o Senhor na sua vida? Não como aquele juiz severo que vai julgar a impiedade, mas realmente olhar para Ele na sua face de amor, ver o Senhor e estar para sempre com Ele. Se entregue a esta obra de santificação. Não pense que por um dia a pessoa aceitou o Senhor, mas depois virou as suas costas para o Senhor e vive de qualquer maneira e espera ver o Senhor na sua vida. Não vai ser assim. Outra coisa, nós temos visto em Levítico: ninguém apareça vazio perante mim, essa parte final do versículo 15 de Êxodo. Aqui nós vemos a figura de um homem trazendo a sua oferta para adorar o Senhor. Irmãos, a comunhão com Deus, ela não pode ser feita de qualquer forma. Nós devemos ir ao Senhor no estado que nós estamos, mas certamente não podemos permanecer na presença dele de qualquer maneira, né? Tem um hino que era cantado, se não me engano, nas cruzadas evangelísticas do Billy Graham, que dizia: eu venho como estou. Não é mesmo? Não tem um hino que fala: eu venho como estou. Você pode ir e deve ir a Cristo no estado que você está, mas certamente Ele vai te purificar, para que você possa estar perante Ele continuamente. Amém? Nós vamos a Ele no estado que estamos, mas Ele vai nos purificar de toda a iniquidade, para que possamos viver diante dEle. Veja aqui no Salmo 15. Salmo 15, o salmista faz uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ou seja, quem estará na sua companhia? Quem estará junto contigo na tua habitação? A resposta: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, que não faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura,
nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado, e também habitará como o Senhor no seu tabernáculo. Amém? Aqui dos versículos 2 ao 5, nós vemos a descrição de alguém que está vivendo em santidade. Amém? A santidade vai modificar todos os seus relacionamentos, ao ponto de você reprovar o réprobo. Não é mesmo? Reprovar o réprobo. Com quem você anda? Com quem você anda diz muito respeito da sua santidade. Nós precisamos nos santificar no que diz respeito aos nossos relacionamentos. Com quem nós andamos? Você sabia que você tem que evitar até o crente carnal? Até aquele que se diz crente e não é? Ontem nós fomos ali no aniversário da irmã Dorinha, 100 anos. E nós sabemos que é uma mulher santa, uma mulher que serve o Senhor há 77 anos. E olha que ela se converteu tarde, com 23 anos. Mas infelizmente por nós não, né, Raquel? Fazer parte da parentela, e parentes bastam os meus, né? Nós sabemos de coisas ali que, irmãos, não dá para nomear. Coisas terríveis, práticas. E ali, muitos ali que não têm o menor testemunho, estavam ali cantando a plenos pulmões hinos, como se fossem de fato cristãos verdadeiros. Isso é horrível, irmãos. Não há como você olhar isso e se alegrar, né? Então, olha um alerta: não se conforme com esse tipo de relacionamento. O que deve predominar realmente nos nossos relacionamentos é o temor de Deus. Nós devemos andar com quem teme a Deus, com quem obedece os mandamentos do Senhor, e não nos satisfazermos com aparência, porque Deus não se satisfaz com aparência. Ele conhece o coração de cada um, Ele conhece a realidade. Veja aqui em 2 Timóteo, capítulo 2. Os irmãos sabem que a palavra santo, ela tem dois sentidos principais. O primeiro está ligado à pureza. Santo é o puro. Santo é aquele que está sem pecado. Amém? Santo nesse sentido é o contrário de imundo. É o puro. Tem a ver com pureza. E o outro sentido de santo é separado. Então, quando nós falamos em ser santo, nós devemos trazer ao nosso pensamento que ser santo é estar livre de pecado, livre de contaminação, e também estarmos separados do mundo ou do que é impuro. Então tem a ver também com o serviço a Deus.
Lembra que quando Deus deu ordem a Moisés que construísse o tabernáculo e os seus utensílios, todos os utensílios eram consagrados ao Senhor, ou seja, eles não poderiam ser usados para nenhuma outra finalidade. Eram utensílios santos ao Senhor. Não poderia fazer nenhum trabalho comum, vil, com aqueles instrumentos. O camarada não podia usar aquele vaso no tabernáculo para trazer as coisas santas e depois levar para sua casa e colocar farinha dentro. Não. Era exclusivo para uso do Senhor. Então esse é o sentido de ser santo. E isso vale, jovens, olhem para mim todos aqui. Isso vale para os relacionamentos de vocês. Vocês são santos ao Senhor. Então devem ser separados para o Senhor. Estar separados para uso exclusivo de Deus. Veja aí em 2 Timóteo 2,17. Vamos ler o 16 aqui para dar mais sentido. Mas evita os falatórios profanos que produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Veja, fundamento de Deus. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Amém? Amém. Proferiu o nome de Cristo? Amém? Amém. Jesus Cristo, você profere esse nome está na sua boca, no seu coração, então você deve se apartar da iniquidade. Iniquidade, irmãos, é tudo, a palavra iniquidade, o significado dela é errar o alvo. Ou seja, tudo que estiver fora de Cristo, Ele é o nosso alvo. Amém? Paulo disse que prosseguia para o alvo. Amém? Tudo que é fora do alvo é iniquidade. Tudo que não é de fé é pecado. Amém? Ora, numa casa grande não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, que coisas? De que coisa Paulo está falando? Das coisas que Himeneu e Fileto praticavam, dos falatórios profanos, da impiedade, da imundícia. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, estas coisas das quais você precisa se separar são práticas, pecados, comportamentos e companhias. Himeneu e Fileto, eles tinham fama de crentes, tanto que eles conseguiram perverter a fé de alguns. Deixe o Fileto. Primeira Coríntios capítulo 5. Verso 11.
1 Coríntios, capítulo 5, versos 9 a 11. Por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores. Quem que é o fornicador? Aquele que antecipa a realização de alguma bênção, ou aquele que despreza. Aí o Rafa está dizendo aqui, aquele que antecipa algum prazer. Fornicador é aquele que obedece à sua carne, como fez Esaú. A Bíblia o chama de fornicador, fornicário, porque ele, para satisfazer o desejo da sua carne, a sua fome, ele desprezou o que é sagrado, desprezou a bênção de Deus. Na verdade, irmãos, toda entrega ao pecado é um desprezo a Deus. O pecado cometido pelo crente, por aquele que conheceu a verdade. O pecado que é planejado é um desprezo a Deus. Como Esaú desprezou a bênção da primogenitura. Por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então algum contato é inevitável, porque nós estamos neste mundo e nós precisamos dar testemunho neste mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda o mais. Então, irmãos, é parte da santificação você se separar de pessoas que não têm o testemunho de Cristo na sua vida. Amém? Não basta dizer-se irmão, não é o suficiente. A pessoa precisa ter testemunho. E a maior tentação, irmãos, eu vou dizer isso, vocês me suportem, é em relação a parentes. A maior tentação que nós temos de nos relacionar com pessoas que se dizem irmãos é com parentes. Quando os laços sanguíneos falam mais alto na consciência do que a palavra de Deus. Não digo das obrigações parentais que nós temos. Eu digo daquele relacionamento voluntário, que você busca estar com uma pessoa que não teme a Deus e se diz crente. Então, como eu havia dito, é uma forma de gratidão nós nos entregarmos à santificação. Esse foi o propósito pelo qual Jesus veio a esta terra. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 21. Quando o anjo anunciou a Maria que viria o Salvador, ela disse que o seu nome seria Jesus. Por quê? O seu povo do quê? Os seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então pense que quando Jesus veio a este mundo, deixando a sua glória, assumindo a forma humana,
na maior humilhação que se pode haver no universo. Deus se fazendo homem, tomando a semelhança da carne e do pecado, assumindo a forma de servo, sendo ainda mais baixo do que a forma humana. E Ele fez isso para te salvar dos teus pecados. Ele fez isso para operar em você e em mim a santificação. Então eu não entregar essa obra é um desprezo à obra que Jesus realizou na cruz. É simples assim, irmãos. Eu não tenho o direito de não ser santo. Aliás, eu não tenho direito nenhum. E eu tenho a obrigação de ser santo. É uma ordem do Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Então veja, o texto que nós lemos em 2 Timóteo, o verso 21 do capítulo 2, 2 Timóteo 2, 21, diz que se alguém se purificar dessas coisas, ou se alguém for separado, se alguém for dedicado, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. Então aqui nós vemos, irmãos, um outro aspecto da santidade. Ninguém pode ser útil a Deus se não for santo. Não há como. Só pode ser útil, só é usado por Deus vasos idôneos, vasos santificados, vasos dedicados ao Senhor. Se o vaso ele é para uso misto, então ele não serve para o Senhor. Outra coisa, a santidade, a santificação, também nós vemos quando Deus nos tornou novas criaturas e nos deu o Espírito Santo. Veja em Efésios, capítulo 2. Efésios 2, 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Essas obras são essas obras, essa utilidade que nós prestamos ao Senhor, que nós vemos lá em 2 Timóteo 2, 21. Então nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, para fazer obras que glorifiquem a Deus, obras de santidade. Gálatas, capítulo 5. Verso 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Veja, irmãos, que há um conflito, há uma peleja no nosso interior. A carne peleja contra o espírito e o espírito contra a carne. Como que nós vamos fazer para que o espírito prevaleça sobre a carne? Enfraquecendo a carne, não é mesmo? Enfraquecendo a carne.
Nós temos que matar a nossa carne de fome. Não fazer como Esaú, que alimentou a sua carne, desprezando o espiritual, o celestial. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Foi o pacote todo, irmãos. Amém? Os que estão em Cristo crucificaram essas coisas. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Amém? Queria, para concluirmos aqui, considerarmos essa questão que nós lemos lá em 2 Timóteo, em a santidade relacionada com o serviço. Só pode ser um vaso útil, um vaso idôneo, um vaso preparado para toda boa obra, aqueles que forem dedicados ao Senhor. Amém? Os vasos santificados, os vasos que servem ao Senhor, que não têm uso comum. A secularização, irmãos, é o uso comum do vaso. Amém? A secularização é o uso comum do vaso. Secularização é o mundo na sua aparência lícita, vamos dizer assim. São aquelas coisas que nós praticamos ou nos entregamos a ela porque julgamos que elas são o natural, o normal. Mas essas coisas podem arrebanhar nossos corações. Vamos lá em Levítico. Vou ler poucos versos aqui, nós encerramos em 10 minutos. Levítico capítulo 22. O capítulo 22 de Levítico, irmãos, vai tratar de leis específicas sobre os sacerdotes. Amém? Sobre quem exerce o sacerdócio. Nós sabemos, irmãos, que há uma distinção na velha aliança, no Velho Testamento, há uma distinção entre o povo e o sacerdócio. Amém? Do povo também era exigido santidade. O povo deveria ser um povo separado, mas para os sacerdotes a regra era mais dura. Amém? Nós vemos isso aqui no capítulo 22, aqui, leis específicas para o sacerdócio. Coisas que ao povo era lícito, mas ao sacerdote não. Irmãos, trazendo para a nossa realidade, na nova aliança, não há mais essa distinção. Não há mais. Todos nós somos sacerdotes.
Então a regra que deve ser aplicada a nós não é para o povo comum, é para os sacerdotes. Não tem mais comum. Ou nós estamos debaixo da velha aliança, ou nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, que nos ama, como nós lemos lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Aquele que nos ama e em seu sangue nos comprou e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então, quando você lê aqui Levítico, procure as regras para os sacerdotes e abrace elas. São mais duras, são, mas o Senhor Jesus nos fez isso. E eu viver abaixo desse padrão, eu estou menosprezando o preço pago. Não é mesmo? Como disse o nosso irmão Iata, eu falei para ele que ele tem uma graça de Deus para ilustrar como poucos. Muitas vezes nós nos assemelhamos àquela pessoa que vende, mas não entrega. O caloteiro. Nós não podemos dar calote no Senhor. Ele comprou-nos. Ele nos comprou com preço altíssimo. Pagou caro em mercadoria ruim. Nós precisamos nos entregar para Ele. Nós precisamos entregar, terminar essa negociação. Amém? Ele deve ter o que é seu. Nós precisamos nos entregar a Ele. Veja, irmãos, Jesus disse que essa nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entraremos, não é isso que o texto diz? Entraremos no reino dos céus. Excederem muito. Excederem muito. Excederem muito. Nós somos muitas vezes minimalistas. Vamos fazer só o necessário. Mas a Bíblia diz isso. O Senhor Jesus, Ele aperfeiçoou a lei. Ele cumpriu e aperfeiçoou a lei. A lei dizia que se eu adulterasse, isso seria pecado, devia ser punido. Mas ele disse que se eu cobiçar uma mulher, já cometi adultério com ela. Então o padrão de Deus é muito elevado, o padrão do Senhor é elevado. E aqui para nós, irmãos, o padrão deve ser o padrão do sacerdote. Veja aqui Levítico 22. Nós lemos lá em Timóteo, 2 Timóteo, que o vaso útil é o vaso separado, o vaso consagrado. Amém? Aqui nós lemos, no capítulo 22, que a impureza na vida do sacerdote o impede de participar do sacrifício. Ele fica impedido de exercer o sacerdócio e fica impedido também de ter comunhão com Deus. Veja aí. Verso 2: Dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência. Descendência de quem? Está falando da descendência de Arão e seus filhos, que era a família encarregada do sacerdócio. Toda a vossa descendência, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso, ou tiver fluxo,
comerá das coisas santas. Veja, há um impedimento de participar da comida. Isso aqui nos fala de comunhão. Não pode participar do sacrifício, não pode comer do sacrifício. Nós vamos fazer isso. Amém? Está aqui diante de nós o pão e o vinho. Nós vamos participar do sacrifício, daquele sacrifício eterno. Amém? Daquela oferta perfeita, oferecida por nós na cruz. Nós vamos participar de Cristo mesmo. E como que eu posso fazer isso? Se eu trouxer imundícia na minha vida, eu não posso comer das coisas santas. Estaremos impedidos. Veja, como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele que sair sêmen da cópula, ou qualquer que tocar algum réptil, pelo qual se fez imundo, ou algum homem, pelo qual se fez imundo, segundo toda a sua imundícia, o homem que tocar será imundo até a tarde, e não comerá coisas santas, mas banhará a sua carne em água. Amém? Aí, irmão, tem a solução. Ó. Se a gente tocar a morte, se nós estivermos com alguma imundícia em nós, o Senhor nos dá água para nos purificar. Amém? O Senhor purificou a sua igreja pela lavagem da água pela palavra. Nós não precisamos permanecer nos nossos pecados. Amém. Nós não precisamos permanecer apartados da mesa. Podemos nós chegar à mesa do Senhor. Então veja, o Senhor quer que nós participemos com Ele. Ou melhor, Ele quer participar conosco. A Bíblia diz que o Senhor está à porta e bate. Se nós abrirmos a porta, Ele entrará e ceará conosco. Ele deseja comunhão. O Senhor deseja comunhão conosco. Ele quer a comunhão. E nós, irmãos, como que nós reagimos a esse desejo do Senhor? Ele disse para os discípulos: desejei muito comer convosco essa Páscoa. Amém? Amém? O Senhor nos ama, Ele quer comunhão conosco. Ele quer comer conosco. Mas o que nos impede de comer das coisas santas, que é Ele mesmo? Ele é o sacrifício, é a imundícia. Comer significa comunhão. Veja aí mais uma passagem do Novo Testamento. Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3. Irmãos, não percamos o privilégio e a alegria de participar das coisas santas. Amém? Não percamos. O pecado produz tristeza, uma tristeza que gera morte. Nós podemos perder o privilégio e a alegria de participarmos das coisas santas quando nós permitimos pecado em nossa vida. Amém? Por que nós muitas vezes não apreciamos a palavra de Deus? Achamos enfadonho, né? Como aqueles hebreus ali em Malaquias,
quando o Senhor fala do culto, eles falam assim: ai, que canseira! Que canseira! O culto era monótono, a oferta era vil. Eles fechavam as portas sem nenhum pudor, as portas do templo. Você sabe por que muitas vezes você não consegue apreciar a palavra de Deus? Porque há impureza na sua vida. A impureza impede a apreciação do alimento espiritual. Ele não é apetitoso. Tem outras coisas que apetecem mais. É o que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, capítulo 3, verso 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. Os coríntios não poderiam apreciar um alimento mais saboroso, melhor, porque eles eram carnais. Porque ainda sois carnais. Olha só. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Está vendo? Se há essas coisas na nossa vida, nós não podemos apreciar o alimento sólido, mas ficamos ali tomando só o leitinho. Você prefere um copinho de leite ou um filé? Hã? Alguém prefere leite? Eu prefiro filé. O Carlos disse que está enjoado de churrasco. Comeu churrasco em Curitiba a semana toda. Irmãos, desejemos com gana o alimento espiritual. Amém? Nos livremos de toda a impureza, de toda a imundícia, para que possamos apreciar as coisas excelentes, como nós começamos lendo Filipenses 1:9, para que aproveis as coisas excelentes. Às vezes nós não conseguimos apreciar o alimento, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós deixamos de apreciar as coisas espirituais quando há pecado em nossas vidas. Os nossos sentidos ficam deturpados. Amém? Vamos ler mais duas passagens aqui, para encerrarmos. Sobre a necessidade de purificação pessoal. É uma mensagem muito propícia para nós. Vamos partir do pão agora, em seguida. 1 Pedro 2. Jesus orou para que nós fôssemos purificados pela palavra. Amém? Pai, purifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus vai checar o nosso coração.
nós temos andado sem vontade de congregar, desanimados. A palavra tem trazido para nós tédio, ou nós estamos interessados na palavra, desejando a palavra. Examine o seu coração. Submeta ao escrutínio da palavra de Deus. Se nós somos encontrados assim, nós podemos ser lavados pelo lavar da palavra de Deus. Amém? Jesus purifica a sua noiva pelo lavar da palavra, pela palavra. Lavar da água pela palavra. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, ou outra versão fala o genuíno leite espiritual, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Amém? Você já provou que o Senhor é benigno? Essa é a fase inicial da nossa vida, como um bebê que é protegido, é afagado, é alimentado. O bebê acha que o mundo gira em torno de si mesmo, não é mesmo? Você que tem bebezinho, ele acha porque é a fase da vida dele. Ele quer comer a hora que ele quer comer o que ele quer que as pessoas façam o que ele quer. Essa é a nossa fase, né? Quando nós cremos no o Senhor nos trata como meninos, como criancinhas. Mas permanecer nessa fase é um problema, irmãos. Nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver na nossa relação com Deus, desenvolver o nosso serviço ao Senhor. E para isso nós precisamos crescer, precisamos deixar coisas de menino e avançar para as coisas de adulto. Amém? Busquemos então isso na nossa vida, irmãos. O Senhor nos ajude. Vamos orar, incline sua cabeça. Se você ouviu essa palavra e tem entendido que há uma necessidade maior de consagração, se entregue ao Senhor. Entregue a sua vida. Se você acha que tem pecado em seus relacionamentos, se você acha que tem buscado relacionamentos que desagradam a Deus, lembre-se das coisas que você tem feito em oculto. Eu falo para os jovens, não adianta você esconder os seus relacionamentos que você tem aí no seu celular, esconder dos seus pais, porque o Senhor conhece, o Senhor está vendo. O que é feito em oculto há de ser manifesto, e é melhor você fazer isso hoje, arrependendo-se, pedindo perdão, sendo purificado dessas coisas, do que você ser exposto. Considere a exortação da palavra de Deus. Você foi feito para a glória de Deus. Você foi feito para estar diante dele. Você foi feito para ser semelhante a Cristo. Você foi separado para ser um vaso idôneo, para servir o Senhor. Mas você não poderá ser usado se você não for consagrado. Amém? Amém. Incline sua cabeça. Se apresente diante de Deus. Pai Santo, nós estamos diante de Ti, da Tua palavra santa. A Tua palavra que pode
perscrutar, Senhor, nossos pensamentos mais íntimos. Não há criatura alguma encoberta diante da Tua palavra. E nós queremos temer a Tua palavra, Senhor, e corresponder à Tua palavra. Tua palavra tem nos falado, nos exortado, Senhor, nesta manhã, a que nos apresentemos diante de Ti, a que abandonemos práticas, pecados, ó Deus, e que de maneira positiva nos consagremos a Ti. Ó Deus, pedimos em nome de Jesus, que nenhuma sedução, Senhor, nenhum relacionamento, Senhor, na alma, ó Deus, nenhum comportamento que Te desonra, Senhor, permaneça, Senhor, a partir de hoje. Pedimos em nome de Jesus, ó Deus, inclina o coração dos jovens, adultos, de todos nós. Nós queremos Te agradar. Como o Senhor Jesus em tudo foi agradável ao Pai, foi o prazer do Pai, pela sua entrega e obediência, Ele foi totalmente consagrado ao serviço. Nós pedimos, Senhor, que isso se suceda também conosco, que nós todos aqui, Senhor, nos apresentamos a Ti, Senhor, para que o Senhor nos use, ó Deus, para que o Senhor nos use para o Teu serviço e para a Tua glória. Pedimos em nome de Jesus.